Olá, este é mais um episódio do Talk, podcasts inteligentes trazendo sempre assuntos e personalidades importantes da nossa cidade, profissionais de todos os segmentos, para falar de assuntos que são de interesse geral da nossa população, da população do Brasil. E hoje nós temos mais um episódio com a equipe de profissionais do IOA-ITC, que é o Instituto Orofacial das Américas, aqui em Campo Grande, e o ITC, que é o Instituto de Treinamento de Cadáveres. Uma instituição que vem fazendo um excelente trabalho aqui junto aos profissionais da odontologia. Tema de hoje, nós vamos falar sobre os reflexos que a pandemia trouxe para este mercado, quais as novidades, quais os desafios, né, lançados principalmente na formação de novos profissionais. E eu vou conversar aqui hoje com o Dr. Vitor Bruno Teslenco e o Dr. Maílson Alves Nogueira de Barros. Vou dar um breve currículo deles para vocês saberem quem são. Dr. Vitor é cirurgião dentista formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, especialista em cirurgia bucomaxilofacial pela Associação Beneficente do Hospital Santa Casa, preceptor no Serviço de Cirurgia e Trauma Bucomaxilofacial da Santa Casa de Campo Grande, especialista em prótese dentária pelo IOA, também aqui da capital. Doutor Maílson, aqui de camisa branca ao meu lado, tem residência em cirurgia e traumatologia pela Associação Beneficente do Hospital Santa Casa, também preceptor no serviço de CTB-MF da Santa Casa, Campo Grande. Sejam muito bem-vindos, obrigado mais uma vez por esse bate-papo com o pessoal de IOA, que tem sido de muita utilidade para os profissionais da área. Obrigado você, Algo, pelo convite também, né? Espero que a gente possa aí conversar e ter um bate-papo bastante interessante sobre o assunto. Tenho certeza disso, tenho certeza. Bom, falando em pandemia, não tem como a gente não falar em pandemia, mesmo 4 anos depois dela ter passado pela gente, ter terminado aí nesses 2 anos depois, mas em todas as profissões, todas as áreas, principalmente a área médica e odontológica, que são as áreas que estavam mais de frente, né, com os casos, eu acredito que esse período tenha feito surgir novos desafios. Então, não só novos desafios, mas também novas oportunidades, trazendo para alguns incertezas, né, e para outros também a necessidade de uma atualização constante. Vamos tratar primeiramente da seguinte maneira. Quais foram os grandes desafios impostos, doutor Vitor, primeiro, com essa pandemia que a gente enfrentou para o setor? Os desafios foram inúmeros, né? Então a gente passou por período de lockdown, onde a gente tinha uma restrição, né, meio lógica, porque a gente não consegue atender o paciente muitas vezes à distância. Exato. Né? Diferente de algumas outras profissões que se adequaram e se adaptaram de uma forma muito mais eficiente a isso. Né? A gente percebe algumas áreas da odontologia também, onde alguns procedimentos, como consultas iniciais, eles conseguiam ser executados, né, num primeiro momento, à distância, por videoconferências, né? Então, isso foi bastante positivo. Né? Um outro fator que eu acho que foi bastante interessante foi uma necessidade, eu diria assim, de todos os colegas, eu acho, da profissão, de se movimentarem, né? Então, com relação ao estudo, com relação às atualizações, porque pós-pandemia a gente percebeu que o mercado também ele se tornou um pouco mais competitivo, um pouco mais agressivo, então, consequentemente, isso fez com que a gente se movimentasse um pouco mais. Quer dizer, houve né? uma necessidade de aperfeiçoamento assim, dos profissionais. Isso foi, de uma certa forma, forçado. Com certeza. Exatamente. E tanto desde a parte inicial, que era o atendimento do paciente, até mesmo a parte de ensino houve essa adaptação, né? Antes, as aulas eram quase basicamente que presenciais. Algumas aulas, com o decorrer da pandemia, se transformaram em forma online, à distância, né? E para a odontologia isso é uma dificuldade, né? Porque é uma profissão basicamente de prática, né? De contato paciente profissional, e ter que fazer esse híbrido entre presencial e também a parte online com certeza muito desafiadora, né? Com certeza. O período, ele trouxe assim também aquela incerteza de, puxa, e agora? O que vai acontecer? Né? Será que por quanto tempo nós vamos continuar assim?
Com certeza, até porque a gente tinha períodos onde a gente conseguia atender, e aí na semana seguinte tudo fechava, não podia mais, então tinha lockdown, e a gente que era da área da saúde realmente não tinha essa possibilidade de trabalhar igual um comércio, com restrição de quantidade de clientes. Então, durante algum período, a gente realmente ficou sem trabalhar, né? Sem trabalhar, e aí não tinha, assim, um certo padrão de como que deveriam ser esses atendimentos, os protocolos, até sobre o diagnóstico ou até mesmo o tratamento. Então, a gente atendia esse paciente sem muito um norte, né? Que era uma situação nova, né? Então, os parâmetros, os padrões de desinfecção, de asepsia, de como a gente conduzia um paciente dentro do consultório mudaram, né? Então, aquela palavrinha famosa das aglomerações, a gente começou a evitar. Então, a nossa forma de conversar com o paciente também. Então, a gente tinha uma metodologia de sempre pedir para o paciente não ir acompanhado ou levar muitos acompanhantes para justamente evitar essas aglomerações, né? Porque eu lembro que na época, inclusive, a gente tinha fiscalizações da Semadur que eram rotineiras nos consultórios para ver, né, se não tinha nada fora do... uma luzinha acesa qualquer lá, fiscalização fechava. Já estava ali. Exatamente. Como é que foi a questão, por exemplo, de lidar com casos de urgência e emergência na odontologia? Coisa que você não podemos deixar, eu tenho que atender esse paciente, tal, enfim, preciso dar um atendimento, senão ele corre um risco qualquer ali de ter uma piora nessa situação. Como é que foi lidar com isso? Nessa parte, quando se tratava de urgência e emergência, o protocolo de atendimento continuava o mesmo, né? Você mantinha toda a questão de parâmetros de biossegurança, né? Óculos, máscara, luva, todo o possível, e executava o procedimento como se fosse um paciente normal. Não tinha outra alternativa, né? Tanto que a maioria... Quantos enfermeiros, médicos, a parte da frente também acabava sendo contaminado. Pelo vírus, né? Então, é que a gente sempre teve presente no meio hospitalar, né? Não só em consultório, que a gente chama de ambulatorial. Mas nossos atendimentos de urgência, de emergência, então o paciente caiu, quebrou um dente, está com uma infecção que não precisa, então, de um atendimento hospitalar, isso acabou acontecendo de uma forma normal, né? Então, porque o paciente não podia ficar desassistido, né? Então, a gente teve essa limitação. Então, tudo que era eletivo, tudo que não era urgente, acabou tendo que ser deixado de lado durante algum momento. Mas os casos de urgência e emergência, a gente acabou atendendo meio que normalmente, né? No consultório também. E muito mais na nossa rotina hospitalar, os pacientes que acabavam chegando dentro da Santa Casa são pacientes politraumatizados, né? Vítimas de agressão física, acidente de moto, carro. E então eles tinham lá a mandíbula quebrada, o maxilar, né? O nariz, o osso zigomático, e tudo isso tinha que ser tratado de maneira cirúrgica. A gente não podia esperar a pandemia acabar. Não dava para esperar o paciente. Daqui 2 anos a gente vai tratar. Então, assim, nessa parte de atendimento primário, né? Se dá para dizer, nunca foi de maneira assim. Não tinha como mexer, tinha que acontecer. Tinha que acontecer. De qualquer maneira. Eu acho que o que se adotou foram regras extremamente medidas mais rigorosas. Minimizar a chance de exposição, né? Exposição ali. Tá. Porque a gente sabe, hoje a gente tem vários estudos, né? Que já regulamentaram todos os nossos atendimentos, mas a gente sabe que num raio de 1 metro ao redor da cadeira odontológica, né? Como a gente trabalha muito com instrumentos rotatórios, então a gente tem uma alta dispersão, né? De partículas, de aerossóis. Então a gente sabe que num raio de 1 metro, a chance de contaminação por Covid é de 100%. Então o paciente que estava portando o vírus, então ele com certeza ia, em algum momento você tinha uma chance ali de se contaminar. E muitas vezes você não era perceptível os sintomas, né? Na maioria das boa parte foi muito das diferente, pessoas, né? De uma pessoa para outra. Eu lembro que foi uma época que a gente chegava em casa e até tirava a roupa na garagem, de serviço, deixava lá já para poder entrar. Eu me lembro disso, a gente ia fazer uma compra, a minha mulher pegou Covid, ficou praticamente 35 dias isolada dentro do quarto. Dentro de casa. E eu fazia as compras, saía, né? O mercado chegava com tudo aquilo, depois ia desinfectar lá, produto por produto, tirava toda a roupa, deixava na área de serviço, depois ia lá tomar um banho, me esfregava com bucho e tal. Foi uma loucura, né? E eu acho que imagino também que por ITC, principalmente, né? Houve, acho que uma dificuldade muito grande, porque os cursos, tudo bem, tem curso que parte do curso você pode fazer online, a gente consegue. Mas é a prática, né? Como é que se resolveu isso dentro do IOA nessa época? No primeiro início, onde aconteceu realmente o lockdown, tudo foi interrompido, né? Então não tinha mais aula. Teve que ser 100% suspenso. 100% parado. O IOA, ele foi inaugurado no meio da pandemia, né? Logo após o primeiro É verdade, lockdown. pouco tempo depois. E aí,
desde a graduação básica foi parado, né? Então, assim, a gente não tinha. Então, conforme ia liberando, a gente ia se adaptando, criando o que a gente fala hoje de formação híbrida, né? Os cursos online, as aulas online com as práticas em seguida, né? Quando era necessário em determinadas matérias. Mas eu acho que assim como as escolas normais hoje, primeiro, segundo, terceiro grau, terceiro grau também, acho que os professores, digamos assim, não estavam preparados para lidar com essa realidade e ter que transformar tudo aquilo em videoaula. Foi um outro desafio também. Né? Exatamente. E foi até interessante que daí surgiu um modelo que hoje é amplamente utilizado dentro da rede, né? Que são os cursos blended, que são cursos que têm uma parte ou um segmento ali que é presencial, que são os atendimentos clínicos, né? E as teóricas elas seguem num fluxo por videoconferência. Né? Vocês acham que houve, por exemplo, a necessidade de uma recapacitação maior, principalmente voltada para a tecnologia dos profissionais da área, né, para poderem se adaptar a essa, digamos assim, chamamos assim, de uma nova realidade? Eu acho que sim, inclusive porque grande parte dos nossos tratamentos hoje eles são planejados através de um fluxo digital. Né? Então, para um reabilitador hoje que faz prótese dentária, por mais que ele não trabalhe dentro de um fluxo digital, ele trabalhe dentro de um fluxo analógico, o laboratório ele vai converter aquilo para um fluxo digital. Sim. Então ele pega uma moldagem, por exemplo, escaneia aquela moldagem e ele faz o planejamento daquelas peças cerâmicas, né, dentro de um fluxo digital, porque isso acelera o processo também. Né? Então é muito mais rápido eu fresar uma coroa do que o protético ir e aplicar a porcelana ali. Como se fosse um escultor. Exatamente, muito mais rápido. Eu acho que uma palavra interessante que determina a nossa geração é previsibilidade, né? Eu acho que a gente nunca viveu numa era assim tão previsível sobre tratamentos, desde parte básicas, né, como restaurações assim, até cirurgias ortognáticas, cirurgias maiores que a gente consegue, junto com esse computador, né, com esse escaneamento, tomografia, criar assim uma certeza de como a cirurgia vai acontecer e como o resultado final do paciente vai ficar. Quer dizer, isso foi um avanço muito grande que a pandemia trouxe junto com os desafios. Eu acho que ela já vem acontecendo já há algum certo tempo, só que eu acho que acelerou. A pandemia ela foi um catalisador, com certeza, desse... E muito interessante isso, porque a gente realmente foi obrigado a adotar, né? Bom, não consigo estar lá com o meu paciente, tá em qualquer outro setor, né? Sim. Eu preciso ver uma maneira de poder, inclusive, eu vi que na área médica aumentou em muito os sistemas, programas, softwares tal, de consulta à distância. Sim. E de operação, cirurgias feitas à distância via robô. Cirurgia robótica. Exatamente. Na odontologia também veio essa alta tecnologia também veio para a odontologia? Isso já existe, não é rotina ainda no Brasil, mas isso já existe. Né? Então são os procedimentos guiados por um robô à distância. Né? Inclusive... Quer dizer, guiados por um profissional via robô que tá ali, né? E hoje já se pensa também em alguns procedimentos realizados por inteligência artificial. Né? Também não é uma realidade, muito menos aqui no Brasil, mas é algo que talvez a gente tenha que evoluir. Só que a gente nunca vai conseguir substituir 100%, eu acredito, né? Porque a gente sempre depende de um raciocínio humano durante o procedimento. Análise humana. Né? É o que a gente fala sobre, por exemplo, os pilotos de avião. Né? Então precisa ter um raciocínio rápido se algo sair fora daquela situação. Uma mente humana por trás, né? O que vocês consideram que tenha sido a grande mudança mesmo do setor da odontologia no pré-pandemia e no pós-pandemia? Mas, assim, acho que... E vocês sentiram isso assim dentro do próprio consultório, às vezes? Eu acho que elencar uma coisa só, eu acho que dentro da parte de estudo, né, de formação, eu acho que esse sistema que eu acabei de falar, híbrido, né, foi a maior revolução, assim, né, que você conseguir fazer, às vezes até um aluno que não está na mesma cidade que você, está em outro estado, assistir uma aula... E assimilar aquele conteúdo com a mesma qualidade. O conteúdo com a mesma qualidade, né? Eu acho que isso faz parte, né, da nossa realidade atualmente. E isso veio ficar maior depois da pandemia. Eu acho que dentro do consultório... Olha... Eu acho que
a exposição às redes sociais, eu acho que na pandemia ela foi um fator que levou também a essa mudança mais rápida, né? Então, acho que a gente passou todo mundo mais tempo conectado, né? Instagram, Facebook, Twitter, agora o X, né? E eu acho que isso fez com que a gente conseguisse avaliar o resultado do outro e buscar, às vezes, atingir aquele mesmo resultado. Não, eu né? acho que esse mercado também se abriu muito, né, para áreas antes que às vezes eram até proibidas, digamos assim, entre aspas, de fazer um trabalho de mídia um pouco mais amplo. Exatamente. Ali, Eu né? lembro que há pouco tempo atrás, quando eu formei, era proibido ter imagens de antes e depois. Né? Então, hoje a gente ainda já pode veicular esse tipo de marketing, né? De venda, né? Através das redes sociais. Então, eu acho que esse contato íntimo com as redes mais próximo acabou fazendo com que a gente também buscasse melhorar. Então, você tem um procedimento que você realiza no consultório, você vê um colega que é uma referência fazendo aquilo e postando aquilo, você fala, pô, por que eu não posso fazer isso? E aí, através desse desejo, né, pelo que você vê veiculado ali na rede social, você acaba buscando. Né? E foi o momento que surgiram muitos cursos online também. Sim. Né? Vocês acham que, por exemplo, as redes sociais, elas passaram a dar mais visibilidade, até atrair novos pacientes para os consultórios, do que o próprio boca a boca, do que a própria indicação? Eu vou lá com o doutor Vitor, tal, fazer alguém indicar o seu nome para alguém. Você acha que as redes sociais se tornaram, com esse advento logo depois da pandemia e tal, uma ferramenta mais objetiva, mais assertiva de divulgação? Eu acho que a própria percepção do paciente com a pandemia também mudou sobre como buscar um profissional, Sim, né? com certeza. Hoje em dia a gente tem um conhecimento que às vezes o paciente, vamos usar assim a palavra, ele te namora no Instagram lá alguns dias antes de marcar a consulta. Você já fez, ele vê o que você fez, ele vê a sua rotina, ele vê como você trabalha, ele vê toda a questão da ambientação, para depois ele ir marcar a consulta. Talvez antigamente, um pouco antes da pandemia, não tinha tanto essa... Era mais o boca a boca. Essa interação. Você já foi lá? Como é que é? Hoje em dia você tem uma vitrine, né? O seu portfólio está todo exposto ali na sua rede social. Eu acho que até como hoje, por exemplo, qualquer um de nós, você vai comprar um produto, vai trocar um carro, você pesquisa sobre aquele entra produto, no Reclame Aqui, carro, você vê olha... no Reclame Aqui se teve problema se tem alguma ou não. coisa, exatamente. Quer dizer, a gente vê isso. Isso também acontece com os profissionais da área da odontologia. Por exemplo, a pessoa fala, deixa eu seguir o doutor Vitor, o doutor Maílson ali para ver o que eles fazem, qual é o trabalho, a rotina, os lugares que ele frequenta, qual é a rotina da vida pessoal. Acho que hoje em dia, não só na odontologia, mas qualquer tipo de prestação de serviço, acho que o cliente ele gosta, né, de entender qual é a rotina do profissional que ele está contratando. Pra se conectar também, né? Hoje em dia existe isso, né? Exatamente. Acho que antes da pandemia, eu falo até pela minha parte apenas, ouvia-se muito pouco falar sobre tráfego pago, sobre marketing, sobre toda essa questão de manuseio de redes sociais, né? A hora que chegou a pandemia, que isso veio à tona, foi um boom, né? Todo mundo tinha que se adaptar a essa nova percepção de... E quem não se adaptou... Quem não sabe está ficando para trás. Tá ficando para trás. Eu tenho percebido aqui na produtora, por exemplo, uma busca muito grande, né, de uns tempos para cá, por profissionais, tanto da área médica quanto da área odontológica. A área odontológica, principalmente, eu tenho mais ou menos uns 3 clientes que buscaram a produtora para produzir vídeos de conteúdo, para gerar informação. Sim. Né? Muitas vezes, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele falou que ele está tendo maior atratividade, maior engajamento nas publicações que são geração de conteúdo do que aquela que ele mostra lá o antes e o depois do consultório. O resultado. Você acha que isso funciona assim dentro da odontologia hoje? Eu acho que funciona e muito, falo por uma experiência pessoal. Quando, por exemplo... eu posto uma foto de um resultado de um caso, o engajamento é X, e quando eu posto uma foto da minha sobrinha, né, o engajamento é 3x. Então, o cliente ele gosta desse tipo de proposta, né, de entender também não só essa parte de um vídeo informativo, mas também ver a sua rotina, ver como é a sua família, onde você vai, que roupa você usa, quais lugares você frequenta. Então, eu acho que isso torna a gente também um pouco mais próximo, né? Sim. Mas eu digo na geração de conteúdo assim informativo, por exemplo, você está dando informação para o seu público cliente, ali de uma certa forma, de procedimentos que você adota dentro do consultório. Tipo, você sabia que numa cirurgia bucomaxilofacial, não sei o quê, papapá, e aí você traz aqui informações daquilo que deixam até o seguidor ali ou propenso futuro paciente mais tranquilo em relação àquilo que ele precisa fazer também, Sim. né?
Eu acho que só o fato de você distribuir informação de uma maneira que o paciente consiga enxergar, né, ouvir, Entender, né? né? Acho que cria uma retenção dele também maior na sua rede social, Democratizar né? essa informação que antes Democratizar. era muito técnica apenas, né? Às vezes você chegava no consultório antigamente, o doutor falava só o termo específico, vou Você não fazer entendia nada. tal implante, número tal, fazer o enxerto tal. E aí, às vezes, agora com essa facilidade, a gente consegue explicar os tratamentos, as coisas com a linguagem um pouco mais fácil, acessível, né? Mais né? acessível de Até entender. porque a saúde, no geral, ela passa por um momento de horizontalização, né? Então, antigamente era uma proposta onde eu sou o doutor, eu estou no meu jaleco branco, no meu consultório, eu sei, você acata e faz. Hoje a gente sabe que não é assim, né? Então, a gente tem que estar no mesmo patamar do nosso cliente, do nosso paciente. Né? E dentro desse contexto, o próprio Iowa, ele também se aperfeiçoou em oferecer, por exemplo, para os profissionais da área, os novos profissionais que estão indo para o mercado, também essa possibilidade de não só ensinar a prática da odontologia, mas também outros canais para que o profissional também possa, por exemplo, crescer, atuar direitinho nas redes sociais, com as regras e tal. Aí também tem essa questão, a questão do gerenciamento, que é importante, eu acho, gerenciamento de consultórios, isso. Tudo isso o Iowa pode oferecer lá? Pode, inclusive eu, além de professor, também já fui aluno de vários cursos lá. Já tive dentro da grade dos meus cursos aulas de gerenciamento, aulas de planejamento, aulas de precificação, né? Que são fatores assim que hoje a gente vê que são pobres dentro da formação acadêmica. Né? Então, o dentista sai ali formado sem entender, ele sabe fazer muito bem a prática. Parte técnica, técnica, né? Só que né? ele não sabe que ele vai ter que gerir um negócio depois. E nessa nova fase que a gente vive sobre profissão, a gente vê que o sucesso, ele não vem só de uma única palavra, né? Que é o quê? Técnica. Ele vem associado a muitos outros fatores, como também a parte de gerenciamento de redes sociais, de como ele vai gerir toda a questão dele de inteligência emocional também, O atendimento é muito importante. dentro do Com consultório, certeza. o atendimento. Então, tudo isso mudou, porque o perfil do paciente também mudou. Ele busca hoje uma simplicidade. É comum hoje em dia que o seu próprio paciente tenha seu número de WhatsApp para quando ele estiver no momento Sim, claro. de urgência, né? Eu tenho da minha dentista, faço questão de ter lá, porque em várias emergências que eu precisei, ela me atendeu. Assim, Sim. E é necessário. Na verdade, ela falou: olha, fica com o meu número pessoal, qualquer coisa, me liga. Me e tal. liga, Quer dizer, exatamente. isso se tornou uma prática comum atualmente, que não existia antes. Extremamente né? comum, né? Comum. A gente sabe que intercorrências acontecem e a gente não pode deixar o paciente na mão, né? Então a gente tem que ter esse acesso fácil, né? Essa via. Por exemplo, e essa equipe, o Iowa, hoje ele oferece, por exemplo, uma gama muito grande de treinamentos que também vai por essa formação que foge à prática técnica, né? Que também dá essa noção de área. Agora, o paciente mudou também de perfil bastante. Como a gente fala que ele pesquisa agora e tal, qual a percepção que vocês tiveram desse novo paciente pós-pandemia? Eu acho que a perspectiva dele de resultado final ficou um pouco mais elevada, né? Ele ficou mais exigente. Exatamente. Com certeza. Como a gente também trabalha com previsibilidade, e a gente até vende isso para o paciente, ó, eu trabalho desse jeito para mim te oferecer esse resultado. Então você acaba criando uma expectativa, às vezes, extremamente alta. Então, e o paciente, ele tem muito mais informação. Antes de também ele fechar algum plano de tratamento com você, ele já pesquisou sobre os benefícios, sobre os malefícios, erros, intercorrências, então ele sabe tudo. E ele O que vem ele já... pode enfrentar Exatamente, durante... ele já vem usando, às vezes, termos que são técnicos dentro da profissão, Só perguntando, por interessante, exemplo, doutor, meu implante, ele vai dar para fazer carga imediata? Você fala, pô, o cara já sabe. Então, aí você tem que explicar, né, que existem Sim. casos que isso é possível, mas hoje essa informação é muito mais acessível, né? Tudo isso encareceu um pouco mais os tratamentos odontológicos ou não? Eu diria que a busca por aperfeiçoamento e investimento em tecnologias acaba encarecendo, né? A prática em si, ela é muito semelhante, né, ao que a gente fazia há algum tempo atrás, mas esses investimentos, eles acabam encarecendo um pouco, às vezes, o processo. É porque né? surgiram também, acredito eu, novos equipamentos. Com certeza, justamente uma nova por isso. tecnologia, ou equipamentos que se usavam antes com uma tecnologia maior que exigiu um investimento maior dos Exatamente. profissionais, né?
Então, volto aqui no que o Maílson falou de previsibilidade. Hoje a gente consegue planejar um caso e antes de eu sequer tocar no dente do paciente, eu já sei aonde eu vou ter que desgastar, como eu vou ter que desgastar. E é o que a gente chama de ser minimamente invasivo na odontologia hoje. Não é, às vezes, não desgastar um dente, mas é saber desgastar e desgastar o quanto for necessário. A gente né? saiu de uma odontologia, vamos falar assim, mutiladora. Que antigamente só se falava em tirar dente e usar dentadura. E tchau. Não existia quase que outras soluções. Hoje a gente quase não se fala mais em remover dente. A gente remover dente é quase que como se fosse A última alternativa. a última opção. E às vezes é difícil a gente fazer até alguns pacientes entender que o implante nunca vai ser melhor que o dente dele. Que às vezes ele fala assim, doutor, eu quero tirar o dente, quero fazer implante porque é melhor. Não, não é melhor. O implante dentário é um substituto, mas nunca vai ser melhor que o seu Igual ao dente. dente que nasceu para estar ali, né, exatamente. Quais, falando em tecnologia, quais assim as tecnologias mais emergentes que surgiram aí, que estão incorporadas hoje à prática da odontologia e que vieram nessa onda de necessidade de aperfeiçoamento, né, dos tratamentos? Eu diria que o advento e a popularização, acho que hoje, dos scanners, né, dentários. Estão cada vez mais realistas, né? Hoje em dia tem aparelhos que estão muito mais acessíveis também, né? Então isso é algo normal que vai acontecendo. Vai surgir um produto novo, aquilo vai estar muito caro no primeiro momento, e aí outras empresas vão investindo e aquilo vai se tornando mais acessível, né? Mas eu digo, até por essa questão de comunicação hoje, eu consigo, por exemplo, escanear um paciente, fazer uma moldagem digital, né, dele e conversar com o laboratório que está lá nos Estados Unidos, em tempo real praticamente. Então hoje a gente tem, por exemplo, plataformas de arquivamento, de foto, de escaneamento, de vídeos, onde eu consigo criar uma comunidade entre eu, outro colega de outra especialidade, meu laboratório, e estão avaliando aquele caso em tempo real, né? Eu vou subindo imagens, eu vou subindo vídeos, escaneamento, e a gente consegue fazer um planejamento hoje à distância, sem eu nem precisar ir avaliar meu paciente, né? Então eu acho que isso mudou muito a forma com que a gente trabalha. Só para o nosso público entender melhor como é que funciona o escaneamento, dá uma explicação para a gente. Eu sei, já fiz o escaneamento da boca, mas explica para o nosso. O escaneamento, na verdade, ele é um substituto de uma moldagem, né? Que é aquela massinha que a gente coloca. Coloca em alguns casos. Em alguns casos. E ele atua basicamente por disparo de várias fotos muito rápido para ir capturando aquelas imagens e formar uma malha em 3D. E aí, a partir disso, o laboratório ele faz um desenho em 3D, num software, num programinha também, e aí ele consegue transferir isso para um sistema de fresagem ou de impressão 3D. E aí eu tenho aquilo que foi planejado impresso através de um fluxo totalmente digital. E você consegue, através do scanner, ter uma imagem, por exemplo, interna do dente ou não? Isso continua sendo o velho e tradicional raio-x e tal? O raio-x ou a tomografia ainda a gente não conseguiu substituir, né? A gente tem também aparelhos que são muito mais acessíveis, então hoje é mais comum você encontrar esse tipo de aparato dentro do consultório da clínica, do dentista. Não precisa sair, fazer fora e tal. Então, mas infelizmente isso a gente ainda não conseguiu substituir, né? Eu acho que falando de cirurgia, a tomografia com certeza também é um avanço tecnológico. Hoje em dia você também evoluiu bastante, ter acesso a uma tomografia, a um exame assim tridimensional, vamos pensar assim, que você consegue ver por dentro do osso, ver em milímetros, em centímetros, o que está perto de cada estrutura, de cada nervo, de cada artéria. Então isso traz mais previsibilidade, que é a nossa palavra, e segurança também para poder... E facilidade de diagnóstico. Facilidade de diagnóstico, com certeza. Às vezes tem mais precisa, né? Você consegue enxergar uma microtrinca num dente que está causando aquela dor que radiograficamente não é visível, que clinicamente não tem nada que justifique, e aí você consegue avaliar ali. Agora, uma coisa interessante é que quando eu paro para pensar, pelo menos na minha formação, formei, sei lá, final de 2017... A odontologia que eu pratico, de quando eu formei, para agora, já é quase que... Totalmente diferente. Totalmente diferente. Pouco tempo, se a gente considerar 7 anos, pouco tempo. Isso é muito pouco. O que era quase que inacessível sobre scanner, tomografia, penso naquela época, hoje está... É rotina. Hoje é rotina. Eu vejo até mesmo a minha dentista, ela vai fazer uma radiografia, é uma câmera fotográfica. É um raio-x portátil. É um raio-x portátil, parece que ela está tirando uma foto ali, tá ali a radiografia. Na hora. Que antigamente você ia ter que ir atrás de um paredão, um negócio, uma mesa, desce uma máquina coloca gigante. o avental. Exatamente. Quer dizer, isso tudo essa tecnologia está vindo cada vez mais rápida, né? A tecnologia está cada vez mais rápida, né? Sem sombra de dúvidas. E a questão também do conhecimento. O conhecimento hoje é muito dinâmico, muito rápido, né? Muito acessível, né? Antigamente, para você estudar, você tinha que ter livros
biblioteca, para quem fez uma formação um pouco mais antiga. Leia Barça. Tinha que ir para a biblioteca. Hoje em dia você tem iPad, você tem centenas de artigos, revisões científicas, tudo na palma da mão. Então, Em questão de minutos ali, você Você tem acesso a artigos e trabalhos publicados com muito mais velocidade. muito mais facilidade. Algum professor dos Estados Unidos, na Inglaterra, fez um trabalho, publicou, uma semana depois você já tem acesso aqui. Exatamente, exatamente. se tornar atualizado, bem capacitado, se tornou extremamente fácil e acessível, né? Uhum. Agora, falando dessa questão da educação, por exemplo, quais são as principais áreas de aprendizado e atualização que os dentistas hoje estão, digamos assim, mais buscando para para poder se manter atualizado com tudo isso que a gente está vivendo hoje nesse segmento? Eu acho que os cursos de harmonização, acho que são algo. A harmonização virou uma trend, né? Hoje em uma dia febre. tem Isso aí. muitos acadêmicos que entram na faculdade já buscando um curso de harmonização, né? Mas eu acho que um outro fator, voltando ainda para a tecnologia, são alguns cursos. Então, hoje a gente tem programas de mestrado, por exemplo, que são específicos para trabalho em fluxo digital. Então, mestrados com ênfase em odontologia digital, de uma forma geral. Isso é Então, hoje tem interessante. cursos de pós-graduação que são voltados para trabalhar dentro de fluxo digital, né? Hoje tem colegas, por exemplo, que largaram a prática clínica, a cadeira, né, o mocho ali, Uhum. para trabalhar com planejamentos. Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia guiada, por exemplo, de implante, hoje tem um profissional que ele é um cadista, ele desenha, ele faz o planejamento Ele virtual faz só exatamente só que aquele projeto do implante. do que você vai fazer. do que Ele você vai definitivamente executar. não toca no paciente. Olha que interessante, né? Isso tudo de forma remota também. Então, ele está lá em São Paulo, em Curitiba, e ele consegue planejar em conjunto através de todas as informações que a gente manda para ele. Eu acho que até os protéticos também, hoje eles quase não põem a mão mais na peça, né? Principalmente. Que vão produzir, Eles geralmente hoje procuram trabalhar dentro de um fluxo digital de fresagem, de impressão, né? E eles fazem a finalização da peça, que é o que a gente chama de maquiagem. Então ele Sim. literalmente pinta ali para dar aquelas características mais Mais naturais de um dente, Uhum. né? Então ele finaliza a peça, mas já vem praticamente pronto para ele. Eu já vi até que aqui em Campo Grande tem alguns consultórios, acho que poucos ainda, mas ele tem o serviço de confecção da prótese dentro do próprio consultório. Isso é Né? extremamente Tudo bem que interessante. ele contratou talvez um protético, algum especialista para lidar com aquilo ali, mas ele trouxe, né, esses profissionais trouxeram esse serviço para dentro do consultório. Vocês acham isso uma evolução ou você acha que é, por exemplo, um profissional da odontologia invadindo a área do outro? Eu acho que, pensando nisso que você falou, é só para agregar mais ainda a experiência do paciente, porque isso reduz tempo. Então, Sim, muito e você tem uma digamos Eu assim, acho que custos também, um né? diálogo direto com o laboratório. Então, você também poder falar com o seu De Agiliza, uma né? forma muito mais próxima. muito né? mais próxima. Então, assim, tudo isso agrega muito mais valor na questão final do paciente, né? Que é a experiência, o resultado, torna tudo muito mais agradável. Principalmente o tempo de tratamento. O tempo é reduzido significativamente. Isso eu percebi. E vocês acham hoje, por exemplo, que a máquina consegue fazer uma peça tão precisa quanto o protético faria na mão ou até melhor? Eu acho que ela consegue trabalhar de uma forma extremamente satisfatória, mas algumas situações a gente ainda precisa desse toque artístico, né? Então, situações onde eu preciso ir copiar, às vezes, de uma forma individual, um dente só, né? Que é o grande desafio hoje na reabilitação, a gente fala que é o famoso central isolado, que é o dente da frente. A gente quer realmente espelhar aquele dente e trazer algo que é 100% igual, né? Ao dente do lado. Eu acho que quando a gente pensa em resultado, eu acho que imitar o natural, né, é o nosso objetivo final, né? Sim. Fazer um dente não parecer que é feito pelo laboratório artificial. E tentar convencer o cliente de que aquele branco está muito Tá branco. muito branco, exatamente. Que é o que mais a gente vê por aí, né? Exatamente. Mas eu acho que a gente ainda não consegue substituir ainda esse toque humano, né, no final do processo. E mesmo assim, sendo digital, tendo toda essa previsibilidade, ainda assim é cabível de erro, mesmo sendo digital, Sim, claro. escaneado, a peça impressa, às vezes pode acontecer alguma coisa que não... É o que a gente brinca, né? O digital aceita tudo.
Então, se você exatamente. colocar uma peça botou um erro, ele vai aceitar o erro. num eixo que não tem entrada ou saída ali numa peça, ele vai aceitar. Só que quando você for colocar em boca, aquilo não encaixa, né? Então, Vocês falaram aí da harmonização, e eu tratei no último podcast aqui com os profissionais, né? O Dr. Herbert e o Rodrigo. Mattioli e o Rodrigo, exatamente a questão da harmonização facial. Que a impressão que nós temos hoje, pelo menos para nós leigos e tal, é de que alguns consultórios odontológicos estão se transformando em consultórios de estética. Exatamente. Muitos profissionais estão abrindo mão do trabalho técnico e tal para tratar só da questão da harmonização estética. Vocês acham que isso seria uma banalização, né, desse trabalho ou não? Eu acho que desde que o especialista em harmonização facial esteja trabalhando eticamente dentro das normas do conselho, ele nunca vai estar banalizando. Agora, o problema é quando ele começa a invadir outras áreas, outras especialidades, aí outras regiões anatômicas, outras regiões anatômicas, aí começa a banalização, começa a abrir precedentes para um monte de erros, complicações, intercorrências, que é o que acontece, né? Exatamente. Mas são procedimentos que não estão única e exclusivamente focados para mudanças estéticas, né? A harmonização, ela tem contribuído muito em questões funcionais, né? Sim, então a gente sabe que hoje, por exemplo, um paciente que tem apertamento, que sofre de bruxismo, ele faz aplicação terapêutica de toxina botulínica, né? Para diminuir a tensão muscular. Eu acho que se a gente falar, não sei se é nem o certo, mas um pouco da mãe da harmonização foi o botox inicial, foi o funcional dentro da nossa área, né? Começou com foi a porta de entrada. Botox funcional, né? Foi a porta de entrada para o que a gente tem hoje, né? Disseminado aí. De longe é o curso assim, que tem mais procura, né? Porque houve um boom e realmente é um curso muito atrativo, né? Muito mais para o público. A gente sabe que estatisticamente as mulheres gostam mais do curso de especialização em HOF, né? Muito mais envolvida a beleza, esse tipo de coisa. Sim, claro. Mas o curso de implantodontia, de prótese dentária, de fazer canal, por exemplo, ainda continua sendo grandes cursos, né? Que tem muita procura. Muita procura, exatamente. O mercado precisa também, tem muita demanda. Uhum. A questão de materiais, por exemplo, que a gente sabe que o grande... o calcanhar de Aquiles, por exemplo, de quem faz um tratamento. Eu sei porque eu passei por um tratamento enorme agora, fiquei 2 anos dando uma reformada geral e tal. E é ter materiais que sejam, ao mesmo tempo, resistentes, que tragam naturalidade e tal, e que não tenham um custo tão elevado. Eu percebo que eu tenho visto materiais cada vez, por exemplo, mais tecnológicos chegando ao mercado. Isso realmente também é uma evolução muito grande que veio não só do software, da máquina, do equipamento, mas os materiais, a matéria-prima da odontologia também acho que evoluiu muito, né? E evolui todo dia. Então a gente tem todos os dias praticamente lançamento de novos materiais, de novas técnicas, né? E a gente passa hoje por um momento da odontologia, na verdade, que a gente fala que é o momento da odontologia adesiva. Então, antigamente, a gente tinha que desgastar muito dente, desgastar muita estrutura para a gente poder imbricar uma peça ali, por um imbricamento mecânico. Sim. Então, através dessa evolução hoje, por exemplo, a gente consegue utilizar alguns materiais, algumas cerâmicas que têm a capacidade de se colar no dente. Então, tem uma adesão muito maior. Então, uma evolução dos materiais levou a gente a desgastar menos um dente, por exemplo, para fazer um preparo de lente, de laminado. Tirar menos dente. Então, a gente consegue fazer peças com 0,3 milímetros. Então, 1/3, 1/4 de 1 milímetro. É muito pouco. É claro que alguns resultados, realmente, a gente nunca vai conseguir alcançar bons resultados utilizando alguns materiais mais inferiores, mais baratos. Sim. Mas tem um custo, talvez, aí que sempre vai existir para resultados de alta performance, né? Porque são materiais importados, né? E a gente sabe que o sistema de taxação do Brasil... E cada material tem sua indicação também. Né? Então, cada material vai ter uma indicação específica para algum tipo de situação clínica, né, diferente. Eu me lembro muito bem, porque eu, assim, a vida inteira eu tive bruxismo, agora não tenho mais, mas já tive, desgastei muitos dentes, tive que fazer um trabalho de uma certa forma elevada, de reabilitação, tá? Coloquei lentes e tal. Porque eu trabalho com vídeo, então tem que estar. A imagem tem que estar em hora. E eu me lembro, quando eu sempre quebrei dente, de morder forte por causa do bruxismo, desgastei muito e tal. E sempre que se fazia uma restauração, colocava alguma coisa de porcelana, dava 2 meses, 3 meses, pum, tinha que voltar, porque quebrava e tal. Não resistia. Esse último tratamento que eu fiz, já faz 2, 3 anos para cá,
não teve reparo. Quer dizer, é um material muito mais resistente e não é assim, não é porcelana, não é mais a base de uma resina polimerizada, não sei o quê. Tá? Quer dizer, eu percebi assim, uma evolução muito grande. Antes eu mordi uma maçã com medo de quebrar alguma coisa e tal. Hoje não. E isso realmente está trazendo, inclusive, mais segurança para os pacientes, né? Pelo menos no meu caso foi assim. Não, a gente ouve isso diariamente, né? Na prática. O paciente ele não tem segurança de ir para um almoço de família e comer um churrasco, às vezes, quando ele não tem algo que ele sabe que é realmente de qualidade, né? Então, isso influencia diretamente na qualidade de vida do paciente. E os implantes dentários foi uma coisa que revolucionou essa parte. Antigamente, quem tinha dentadura e sofria com dentadura ficar soltando, caindo, agora hoje em fixa, dia tem né? dente não fixo. conseguia comer, né? Um alimento um pouco mais consistente. Se relacionar com medo, insegurança. Hoje em dia acabou. Hoje em dia os implantes, assim, eu considero pelo menos assim um marco na odontologia sobre transformação de reabilitação. Falando sobre dentes fixos, né? Eu já vi, eu gosto de ver às vezes no YouTube e tal, pego lá uns videozinhos de tratamento, eu adoro acompanhar essas coisas, tá? Para ver as novidades e tal que tem. E a gente vê exatamente hoje que a pessoa consegue reestabelecer todos os dentes, né? Como se fosse uma dentadura só que fixa, parafusada com um implante e tal, né? Isso estabelece uma segurança ali para o paciente que é enorme, né? A qualidade de vida dele muda drasticamente. Imagino. Bom, pensando nisso tudo que a gente está vendo, essa tecnologia de materiais, tecnologia de equipamentos, a tecnologia no preparo, por exemplo, na capacitação cada vez maior dos profissionais e tal, quais são as perspectivas que vocês veem assim para esse futuro da odontologia, né, que começou ali com a pandemia e vem numa velocidade imensa? Qual é essa perspectiva que vocês... Como é que vocês veem os consultórios do futuro, digamos assim? Eu acho que os consultórios do futuro vêm com aquela sensação de cada vez mais personalizados, né? Assim, muito mais integrado, muito mais humano para o paciente, né? Toda a questão desde a recepção do paciente, né? Que eu falo assim, realmente... Aquele atendimento inicial. Até diagnósticos extremamente assim, precisos a nível de 100% quase. E a questão também do profissional que ele, infelizmente, ele é escravo da atualização. Ele quer se manter no mercado, ele vai ter que se manter... Estudar o resto da vida. Atualizado o resto da vida. Ele tem 50, 60 anos de idade, a não ser que ele queira parar. Ele não precisa se atualizar, né? Porque mas vai haver essa necessidade. É muito dinâmico hoje, né? Eu acho que o futuro seria uma resolução assim integral de 100% dos problemas do paciente em um lugar só. Então é o que já vem acontecendo. O paciente não precisa sair do consultório para reabilitar um dente. Então ele chega na hora, você faz um preparo, você faz um pino, isso já é feito na hora, você escaneia, manda para uma máquina, a máquina vai fresar e dali 2, 3 horas o paciente já está com o dente em boca. Então diminuir a quantidade de vindas do paciente, diminuir o tempo dele na cadeira. Então eu acho que é isso que a odontologia ela sempre vem buscando, né? Otimizar o nosso atendimento. Acho que além de algumas tecnologias, como a gente falou aqui, sobre scanner, tomografia, talvez ele chegue no consultório e já tenha tudo isso lá para ele fazer. Então ele já vai fazer o kit completo, né? Então, desde o diagnóstico, a primeira captação, a realização e a execução do tratamento. Do trabalho. O quanto que isso, por exemplo, agilizou? Vamos colocar em termos de número, em termos de tempo. Por exemplo, um tratamento qualquer que levaria pelo menos aí 2 meses, 3 meses para ser feito do início ao fim. Consegue se fazer em quanto tempo hoje, mais ou menos? Lógico que depende de caso a caso, mas vamos colocar um implante que demora mais. Né? O implante vai até 1 ano praticamente, dependendo da situação, né? No meu caso foi praticamente 1 ano, porque eu tive que fazer reenxerto, aí tem que... Hoje a gente vive um momento da implantodontia, inclusive, que é um momento que a gente chama de busca de ancoragens ósseas. Né? Então a gente consegue fugir em muitas situações de enxertos ósseos. Né? A gente vem buscando isso há muito tempo. Algumas técnicas que foram amplamente utilizadas há 20, 30 anos atrás, que caíram em desuso, foram aprimoradas e estão voltando a serem utilizadas. E a gente pensa nisso justamente voltando para essa questão do tempo. Né? Então, conseguir uma estabilidade do implante, por exemplo, num primeiro momento, a ponto de que eu consiga liberar o paciente ali em 72 horas com um dente fixo. Já com o implante colocado e tudo? Então, existem casos hoje que
a gente consegue fazer isso Isso que durava aí 6 meses, 6 a um meses, ano, você consegue em 72 horas você Olha, consegue fazer uma prótese isso é total. fantástico. Né? Alguns casos, por exemplo, quando a gente vai extrair um dente, né, e fazer um implante no mesmo dia, a gente já consegue também fazer um dente fixo, unitário, no mesmo momento. Então, o paciente ele sai ali com um dente fixo sobre o implante no mesmo dia. Né? Então, a tecnologia, o desenho dos implantes, tudo foi pensado e desenvolvido justamente para a gente conseguir atingir essas situações, né? E você acha que uma das mudanças que devem ser permanentes é essa permanente atualização dos profissionais? Se o profissional quiser continuar, não importa quanto tempo ele tenha de mercado, digamos, ou de profissão, se ele quiser continuar atuante, ele vai ter que se capacitar cada vez essa mais. parte, já é uma reflexão. Provavelmente daqui a 5 anos, algumas coisas que eu faço, ou até o Victor faz, talvez a gente nem faça mais. Você reavalia alguns casos que você fez há 5 anos atrás, você fala, poxa, podia ter feito diferente. Podia ter feito diferente, fiz um curso novo, me atualizei, saiu alguma uma coisa técnica nova e já mudou. Então, essa questão de permanecer, de consistência em estudo, em investir em atualizações, ela é fundamental. Com certeza, tanto através de cursos quanto através de congressos, que eu acho que é uma das melhores formas, né, para quem quer se manter atualizado, é buscar congressos, é buscar palestras, informação, né, do que está sendo praticado fora do Brasil, principalmente, né? Então, eu acho que a ideia é essa. Por exemplo, a gente tem um curso de aperfeiçoamento em implantodontia lá no IOA, um aperfeiçoamento, né? Então ele visa como público-alvo que nunca fez implantes, mas também colegas que já são implantodontistas há algum tempo e trabalham com um sistema de implante que eles aprenderam na época da especialização há 20 anos. Técnicas, fundamentos que já estão ultrapassados. Né? E que às vezes fazem com que esse colega ele perca tempo de tratamento junto com o paciente. Né? Não só ele, mas principalmente o paciente, que é o alvo do nosso trabalho, né? E o IOA está bastante atualizado com o que está acontecendo lá fora? Porque, infelizmente, o Brasil é assim, nós somos um país ainda com um pezinho no terceiro mundo, e as coisas acontecem primeiro lá fora. O IOA está atualizado com o que está acontecendo lá fora para trazer isso imediatamente, quase que simultaneamente ao que está sendo feito lá? Com certeza, e isso, na verdade, vem através, eu acredito, primeiro da ideologia, né? Dos sócios da escola. Então, hoje a gente trabalha num fluxo inteiramente digital, por exemplo, nos casos de reabilitação. A gente tem um scanner à disposição na escola. E eu acho que no segundo plano, através da equipe que está à frente do ensino. Então, nós, quando a gente se coloca nessa situação de professores, a gente tem que buscar sempre estar se atualizando. Então, a gente tem que estar à frente do que está acontecendo. Então, sempre fazendo cursos também, sempre estudando, sempre lendo artigos novos, sempre em congressos, sempre em palestras. Então, acho que a gente tem que estar à frente de tudo para poder passar o que há de mais moderno hoje dentro do que a gente ensina na escola, né? Na verdade, o IOA é uma das maiores redes de estudo de pós-graduação em odontologia do Brasil. Então, assim, tem escolas por quase todos os estados do Brasil. Então, assim, tem um peso gigantesco, né? Porque não adianta só ser bom, mas você tem que se perpetuar no mercado e para você continuar no mercado, você tem que estar sempre atualizado. Essa que é o grande X da questão, né? E o IOA faz isso com muita excelência. Manter tudo atualizado, tudo com o melhor que se pode oferecer. Seguindo literalmente o fluxo, né, do que vem acontecendo. Eu conversando com outros profissionais, eu percebi que o IOA também tem uma outra, digamos assim, uma vantagem muito grande junto ao ITC, né, que é o Instituto de Treinamento em Cadáveres, que trabalha com cadáveres frescos. Até mórbido a gente falar isso. Sim. Né, mas trabalhar com cadáver fresco, você está permitindo ali um treinamento mais próximo mais possível, realista mais possível. realista possível. Mas, na verdade... Isso ajuda muito, Com certeza. Na verdade, essa parte de trabalhar lá no laboratório de cadáver, ela já vem do mercado americano lá, que já é muito comum, ter esses centros de estudos lá. Então, o IOA conseguiu, de forma legal, trazer isso para o Brasil. Então, tudo isso é oferecido para o aluno como uma experiência quase que de atender uma pessoa viva, né? Como se fosse, né? Como se fosse. Fresco. Então, Coisa definitivamente é atender um ser humano. Então, a experiência é totalmente... É a mais realística possível. É
mais real que a Sim. gente pode chegar antes de atender pacientes na prática. E né? isso faz muita diferença. Com certeza, Com certeza. com certeza. Isso passa mais segurança para o aluno, isso passa mais confiança, isso faz com que o paciente ele aceite melhor o tratamento também, porque o aluno ele se sente mais capacitado, Uhum. né? Uma vez que ele literalmente fez o procedimento, né? Numa forma extremamente próxima ao que ele vai executar num paciente vivo. A experiência completamente de trabalhar com manequim, com algum tipo de projeto de dente, Ou alguns substitutos que a gente usa de animal, por exemplo, como mandíbulas de porco, maxilas de porco, é uma experiência ímpar. é o que né? tem de melhor no mercado. E aqui no IOITC é um dos poucos centros do Brasil que fazem isso, né? Um dos poucos. Eu não sei com precisão quantos ITCs tem no Brasil, mas aqui é um dos poucos. Então a gente tem hoje, acho que em Camboriú, tem em São Paulo, tem em Belo Horizonte, Talvez Bahia, né? Alguma coisa. Nordeste eu sei que tem, não sei se é Fortaleza, e aqui. Eu acho que são poucas unidades. Então isso tornou também muito mais acessível. Antigamente você tinha que ir para Miami e fazer um curso desse de 15 dias. Hoje você consegue tem fazer aqui. E aqui em Campo Grande. À À disposição. À disposição. Queria considerações finais, uma dica de cada um de vocês agora para aqueles estudantes, aqueles profissionais dentistas que estão entrando no mercado de trabalho agora. Aqueles que passaram a pandemia, o primeiro ano da faculdade, junto com a pandemia, tiveram problemas porque atrasou ano letivo, aquela coisa de uma certa forma praticamente, ou seja, atravessaram a pandemia e pós-pandemia na faculdade, estão vindo agora. Não tiveram muita oportunidade, por exemplo, de encarar de perto as novas tecnologias, os novos avanços e nem os novos desafios. Quais são as dicas que vocês dariam para quem está chegando agora, digamos? Eu acho que para quem está ouvindo hoje, a gente aqui conversando, eu acho que quando pensar em sucesso, associe a palavra consistência. Tenha consistência na questão de estudos, de prática e de conseguir olhar com clareza os seus objetivos. Acho que essa é o melhor que se pode fazer visando. Eu acho que chega até a ser clichê, né? Mas principalmente fazer o que gosta, né? Porque o dinheiro realmente acaba sendo uma consequência. Sim. Tudo que você acaba fazendo muito forçado, você não vai ter sucesso, você não vai ter êxito, né? Então, buscar realmente o que gosta e não por uma finalidade econômica e financeira, né? Como a gente voltou a conversar, eu vou fazer um curso de harmonização porque dá dinheiro. Não, eu acho que esse é um pensamento totalmente errado, né? Então, realmente, tudo que você fizer com excelência, se fizer com paixão, se fizer com amor, você vai colher frutos financeiros em cima disso, com certeza também. Uhum. Né? E falando, por exemplo, no padrão de ensino que nós temos na odontologia hoje no Brasil, nós estamos bem ou falta muito para a gente chegar a nível de um país, digamos assim, que tem um bom ensino de odontologia? A odontologia brasileira, hoje é uma das melhores do mundo, né? O que falta para a gente é muito incentivo em tecnologia. Então, como a gente conversou, algumas tecnologias demoram um tempo para chegarem aqui, né? Acaba se tornando muito cara, por causa Muito de caro, custos e tal. Mas a gente tem uma prática clínica assim que é excelente. Então, é uma realmente das melhores do mundo e a gente exporta profissionais de extrema qualidade para todo mundo, né? Tanto dentistas quanto técnicos em prótese dentária, né? Os protéticos. Então, a gente tem um fluxo de ensino que ele é extremamente excelente hoje a nível mundial. Só que falta incentivo tecnológico. Acho que quando se fala em estética, até em odontologia, é até fácil ser lembrado lá fora como o Brasil, como o mar das profissões que trabalham com estética com excelência, viu? O que a gente evoluiu nos últimos anos é absurdo. A gente tem excelentes profissionais pelo Brasil inteiro, dando show mesmo. Eu cheguei a ouvir até um tempo atrás que o Brasil tinha o tal do turismo odontológico. Sim. Na verdade, assim, tinha uma vinda, um fluxo muito grande de estrangeiros buscando tratamentos odontológicos, né, aqui no Brasil no período de férias. Exatamente. Né? Passavam um mês e pouco até, dependendo do tratamento, e voltavam para concluir o tratamento depois. Por uma questão de custo e qualidade. Então é muito mais barato e a qualidade ela é infinitamente maior do que em muitos países. Mas é comum você ouvir histórias assim, pessoas saíram dos Estados Unidos e veio fazer cirurgia ortognática, veio fazer outro tipo de procedimentos aqui. Isso é interessante. Bom, gente, olha, eu tenho que parabenizar mais uma vez o IOITC pelo trabalho que vem realizando e com profissionais como vocês que estão permitindo que cada vez mais os novos dentistas que cheguem ao mercado estejam cada vez mais preparados aqui. Foi um bate-papo bastante interessante. Eu acho que
né, tem valido a pena a gente explorar realmente essas questões que são de importância para os profissionais. A pandemia mexeu com muita gente, não só na área da odontologia, mas foi uma das grandes áreas muito afetadas, porque, afinal de contas, teve muita gente que teve que parar de trabalhar por um longo período, né? E, obviamente, que eu imagino que esse tenha sido o bom momento para que, falou, pô, mas vamos repensar a odontologia no Brasil, vamos repensar o ensino da odontologia, né, no Brasil, e isso foi muito frutífero, porque hoje a gente está vendo, A gente está né, começando os a colher. avanços Com certeza. que vieram, né? Então, obrigado, doutor Vitor Bruno Teslenco. Tá Obrigado aqui, você, Og. aqui de camisa escura, camisa branca, doutor Maílson Alves Nogueira de Barros. Obrigado. Obrigado, doutor Og, Maílson, viu? Obrigado Prazer, viu? também por esse bate-papo aqui. E o Talk Podcast está sempre de portas abertas lá para o IOA ITC, Obrigado. trazendo cada vez mais assuntos E importantes. saibam que a recíproca também é verdadeira, né? Com certeza. Também estaremos de portas abertas lá. Tá ótimo, muito obrigado. Então é Obrigado. isso, gente. Esse foi mais um Talk Podcast Inteligentes para você, com o pessoal do IOA ITC aqui de Campo Grande, sempre trazendo assuntos interessantes, principalmente para você que é da área da odontologia. E aguarde, porque em breve tem mais. Meu forte abraço, até a próxima.